Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor, Ele elogia esta sagacidade, esta esperteza, mas não porque a esperteza foi usada para o mal, mas a esperteza em si. Nós compreendemos o elogio de nosso Senhor com a frase do último versículo, com efeito: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O que nosso Senhor quer nos ensinar no Evangelho de hoje é que nós precisamos pedir a Ele a sabedoria para que nós, nos nossos negócios espirituais, tenhamos esta esperteza que os do mundo utilizam para o mal. Quer dizer, precisamos pedir a Deus a sabedoria para educar os nossos filhos, precisamos pedir a Deus a sabedoria para trabalhar nas nossas comunidades, para pregar o Evangelho, precisamos pedir a Deus a sabedoria para que nós tenhamos uma convivência cristã no nosso trabalho, porque qual é a nossa tentação? É no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, nós termos uma atitude meio, entre aspas, discreta. Isto é, nós nos comportamos bem, mas nós não somos fermento, nós não somos luz, nós não queremos entrar em atrito com ninguém, de modo que a pessoa lá no nosso trabalho não é cristã, demonstra claramente as suas atitudes não cristãs, e você, porque diz que religião não se discute, e você, porque não quer se indispor com ninguém, você não prega o Evangelho, você não fala a respeito do Evangelho para aquela pessoa, de modo que ela se enraiza cada vez mais nas suas posições erradas. Como ela é explícita no seu erro, ela consegue até ganhar alguns para o seu caminho, e você, cristão, porque não tem sabedoria nem coragem, quando não tem sabedoria, fala de uma maneira inadequada, que mais afasta do que aproxima, e quando não tem coragem, se cala, dizendo que você é discreto, e acaba não pregando o Evangelho, não propagando a sua fé. O que é que isso tem a ver com o santo que nós hoje celebramos, São Leão Magno? São Leão, Papa do quinto século, é, sem sombra de dúvidas, depois de São Pedro, o maior Papa até o quinto século. São Leão, ele viveu num período conturbado da fé. Nós passamos pelo século IV, até o século III, nós vivemos numa perseguição sangrenta. No século IV, nós ontem, por exemplo, com a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, nós fazíamos referência que a igreja tinha recebido a paz do império. Constantino não mais perseguia a igreja. Então, no século IV, nós vivemos a paz, mas vieram os problemas cristológicos, as heresias cristológicas, que colocavam em questão, as heresias trinitárias, que colocavam em questão a divindade de Jesus. Então, não havia trindade de verdade, porque afinal de contas, Jesus não era Deus. A igreja então vence esses problemas trinitários e reafirma a sua fé trinitária, afirmando a divindade de Jesus.
No século V, que é o século aqui de São Leão Magno, nós temos a invasão bárbara de Átila, o chamado o flagelo de Deus, e as heresias cristológicas, isto é, os cristãos não compreendiam bem quem era Jesus. Vem a heresia nestoriana, que afirmava que em Jesus existiam duas pessoas, porque a igreja falava que Jesus era homem e Deus. E os cristãos tinham essa dificuldade de dizer como é que ele era homem e Deus. E aí veio Nestório, que de uma maneira bem popular, ele divulgava a sua heresia, dizendo que Jesus era uma pessoa humana e uma pessoa divina, que existiam duas pessoas justapostas, quando a fé da igreja sempre foi que só existe uma única pessoa em Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, depois de vários embates teológicos, a igreja afirma, não, que em Jesus existem duas naturezas perfeitas. Ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus, numa única pessoa, na pessoa do Filho de Deus. Isso se concretiza, mas descamba numa outra heresia, que é do tempo de São Leão Magno, que dizem, é verdade, são duas naturezas, mas que se juntam, estão tão juntas, que se confundem, que se misturam. E vem então São Leão Magno, que já tinha todos os problemas com a invasão bárbara, e ele vai e diz, não, são duas naturezas, mas estão juntas, mas não misturadas, são distintas, são juntas, estão unidas, mas não misturadas, mas são são realmente diferentes, mas não separadas, elas estão unidas. Ok, então aqui apenas para dar uma contextualização meio teológica. Se não ficou claro para todo mundo, vai ficar claro agora o que é que eu quero dizer com isso. Que São Leão Magno, em plena confusão de invasão bárbara, em plena confusão de heresias internas, ele teve essa sabedoria e coragem de pregar o Evangelho. Ele teve essa sabedoria e coragem de proclamar e propagar a sua fé. O que é que significa para nós, hoje, no ano de 2017, fazer memória de São Leão Magno? Duas realidades, meus santos, podemos enfatizar. A primeira, rezar pelos nossos dirigentes, rezar pelo nosso Papa, já que São Leão Magno foi um Papa, rezar pelos nossos bispos, mas também rezar por todos os cristãos, para que tenhamos nós também coragem e sabedoria de propagar e proclamar a nossa fé. Hoje, os nossos problemas não são mais trinitários nem cristológicos, como na época de São Leão Magno. Hoje, os problemas não são mais se Jesus Cristo é ou não Deus. Hoje, os problemas não são mais se as duas naturezas de Jesus estão unidas e misturadas, ou se estão apenas juntas, ou se estão separadas. Hoje os problemas são outros, são se um católico, se um cristão, ele pode ou não viver a vida segundo a sua vontade, viver a sua sexualidade segundo a sua cabeça. Hoje o problema é que muitos cristãos católicos pensam que podem continuar católicos, cometendo o aborto, tomando pílula do dia seguinte, usando o dispositivo intrauterino, o DIU. Hoje as dificuldades são que muitos cristãos
fazem uso dos anticoncepcionais e você sabe e você não diz nada porque é um problema dele, é um problema dela. Eu não vou entrar na intimidade dela, na intimidade dele, daquele casal que mata os seus filhos, mas que você, porque não quer entrar numa situação delicada, você não pede a Deus sabedoria para, repito, com sabedoria, levar o evangelho para aquele casal que é seu amigo. Isto é claro que você não vai de qualquer jeito repreender a pessoa, de maneira nenhuma, mas com sabedoria pregar o evangelho, levar a verdade para aquela pessoa, para que ela mude de vida, para que ela deixe de lado aquele pecado e entre na vida, na graça. Perceberam aqui, meus santos, quantas dificuldades nós temos no mundo de hoje? Por exemplo, eu lembro uma situação faz uns 6 meses, de uma pessoa católica, de uma pessoa reta diante de Deus, mas que não tinha se percebido de algo inadequado que ela estava fazendo. E eu percebi, e eu cheio de constrangimento, que afinal de contas é o padre, né? Então o padre dizer isso pode ofender a pessoa, e eu cheio de constrangimento, mas pedi a Deus sabedoria, e cheguei para essa pessoa e disse a essa pessoa que aquela roupa que ela portava não era nada de escandaloso, mas era inadequado. Disse com todo jeito, e pedi àquela pessoa que não me levasse a mal, que eu não queria o mal dela, muito pelo contrário, mas que eu queria o bem. E aquela pessoa ouviu, disse: padre, eu não tinha percebido, mas é verdade, nunca mais farei isso. Um exemplo tão simples, mas que às vezes nos custa tanto, porque nós temos muito respeito humano, nós temos muito receio de magoar as pessoas e perder o seu afeto e perder a sua amizade, mas deixamos que ela se perca de Cristo, de Deus. Como os nossos casais seriam mais santos se outros casais evangelizassem, não apenas o padre aqui no Ambão? Como, por exemplo, as nossas famílias seriam mais abertas à vida se outros casais conversassem com seus amigos com relação à generosidade, da abertura à vida? Como nós teríamos, por exemplo, jovens mais conscientes da sua masculinidade e feminilidade, se outros jovens tivessem a coragem, percebendo que existe algo de diferente no seu amigo, na sua amiga, chegasse a ele, chegasse a ela e dissesse: olha, irmão, olha, irmã, e conversasse sobre sexualidade. Mas não, nós temos tanto medo de magoar as pessoas, de ofendê-las, que acabamos por causar uma ofensa infinitamente maior, que é deixá-la no erro, porque nós temos um pudor, nós temos um receio do tamanho do mundo de magoar aquela pessoa, coisa que os cristãos, nos primeiros séculos, eles eram movidos pela caridade e não pelo amor próprio. Nós somos movidos pelo amor próprio e não pela caridade, isto é, pouco importa se ela está no erro, pouco importa se ela pode pagar com a vida eterna, com a sua própria salvação, aquelas suas atitudes. O que eu não quero é sair mal na fita, o que eu não quero é me queimar, o que eu não quero é talvez até ser preso, se eu falar sobre, por exemplo, a prática homossexual, se eu falar sobre isso, e aí eu serei tido como homofóbico e eu posso até ser preso. Os cristãos não estavam preocupados se seriam presos ou não.
Os cristãos não estavam preocupados se iriam perder os amigos ou não. Os cristãos estavam preocupados em não perder a amizade com Cristo e em fazer com que muitas outras pessoas se tornassem amigas de Cristo também. Isso, meus santos, São Leão Magno é um exemplo para nós. Repense você, como tem sido a sua atitude com os seus amigos? Quem são aqueles amigos, aquelas pessoas com quem você convive? Você tem pregado o Evangelho para elas? Você tem visto situações que comprometem a salvação daquele seu companheiro de trabalho, daquela sua vizinha com quem você troca algumas palavras, e você já tentou alguma vez se aproximar dele, se aproximar dela e dizer: fulana, você é católica? Eu sou. Mas por que você não vai à missa aos domingos? Faltar à missa aos domingos é pecado. Você não poderia? Você não gostaria não que eu viesse aqui no próximo domingo e nós fôssemos juntos, nós fôssemos juntas à igreja? Ah, padre, eu não vou dizer isso não, porque ele vai ficar com raiva. E o seu amigo que manda imagens indecentes para você no grupo e você simplesmente não vê ou deleta, mas nunca foi falar com ele e dizer: fulano, isso não está correto. Você não apenas está pecando, como está levando outras pessoas a pecar. E além de tudo, você é casado. E existem homens casados no grupo. Ah, padre, mas se eu disser isso, vai achar que eu sou carola. São tantas oportunidades que você tem de pregar o Evangelho, de viver a sua fé, de pedir a Deus sabedoria e coragem para que você possa fazer da sua vida um instrumento de evangelização. Que nós hoje, meus santos, peçamos a São Leão Magno, que ele nos conceda, que ele interceda por nós, para que nós alcancemos também sabedoria para pregar o Evangelho e coragem para não ter vergonha de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.